pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner e o vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas metas, na verdade minhas pretensões literárias para este mês. Eu fiz uma seleção bem audaciosa aí, como vocês puderam ver pela fotinho aí da capa do vídeo, mas são leituras que eu pretendo começar este mês. Não quer dizer que eu vou começar todas esse mês, nem que eu vou concluir todas. Isso vocês vão só saber quando eu liberar o vídeo de lidos durante o mês de agosto, tá bom? Mas são leituras realmente que eu quero fazer bastante e eu tenho um costume de me organizar. Às vezes eu saio um pouco da meta, claro, eu deixo sempre bastante esse livro. Tem sempre aquela fila de furar a fila das leituras, né? É uma fila que fura a fila das leituras. Mas eu gosto sempre de ter como no início do mês, passar o olho na minha estante, separar alguns livros que me chamam a atenção e deixar eles separados na minha mesinha, na cabeceira, na escrivaninha e ali ter o contato. Pode surgir que chegue algum livro aqui e fure a fila, pode ser que eu me interesse por algum lançamento, mas, então isso eu vou ir conversando com vocês à medida que eu for liberando resenhas por aqui e quando for sair vídeo dos lidos do mês anterior, tá bom? Vou começar aqui falando com na verdade são 3 leituras aí que eu vou fazer realmente, porque são livros de projetos de leitura conjunta. Pra quem não sabe, eu tô com 2 projetos de leitura conjunta. O primeiro projeto é o Tagarelando sobre livros. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, em que eu expliquei todos os detalhes de cronograma, tem link para o grupo de discussões, em que eu defino todas as leituras até dezembro pra gente fazer juntos, tá? Então eu convido vocês a participarem, convido vocês a conferir esse vídeo, caso você tenha interesse, que a leitura escolhida para o mês de agosto é Rebeca. Inclusive, eu já fiz uma live em que eu li os 2 primeiros capítulos aqui no canal. Então, eu vou deixar também linkado esse vídeo aqui para vocês. E foi uma experiência muito legal. E vai ter uma live de discussão no final do mês, se eu não me engano, é dia 30 de agosto, tá? Esse livro aqui eu escolhi justamente porque eu já li A Sucessora da Carolina Nabuco, tem toda uma história de plágio envolvendo esse livro, mas não só isso, tem várias adaptações relacionadas à Rebeca, da Daphne du Maurier, que tem uma adaptação que eu tenho muito interesse de assistir, que é do Hitchcock, que eu gosto muito dos filmes dele, então assim, tô altas expectativas porque eu já comecei amando essa leitura, então é uma leitura já iniciada nesse mês. Outra que eu separei, que ainda vai sair um vídeo aqui específico no canal, provavelmente ainda não saiu, não sei se quando eu liberar esse vídeo vai ter saído, mas eu tagarelando sobre contos. Mas eu já falei sobre isso em alguns vídeos, já dei spoiler, tanto aqui quanto no meu Instagram, que além de tagarelando sobre livros, que é um projeto de leitura conjunta de livros, e com lives, sempre 2 lives por mês aqui no canal, eu quero trazer o tagarelando sobre contos, que são lives lá no meu Instagram. Mas claro que eu vou trazer e compartilhar as minhas experiências de leitura por aqui também. E aí o conto escolhido, os livros de conto escolhido no caso, eu fiquei muito empolgada com esse recebido da Dark Side Books, que é a loteria, é uma HQ lindíssima. Eu mostrei ela em detalhes num vídeo aí de recebidos da Dark Side. Inclusive mostrei Rebeca também, tá? O livro de Rebeca nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkado pra vocês darem uma conferida. Tá muito linda essa HQ e isso me deu vontade de fazer, que eu tinha muito interesse em conhecer a loteria da Shirley Jackson, né? Que inspirou grandes autores aí como Stephen King, que eu gosto bastante. E aproveitei um lançamento aí, recente não, do ano passado aí, da Companhia das Letras, que esse aqui é a loteria e outros contos. Aqui nós temos 25 contos e a loteria é o último conto, tem 5 páginas aqui. E eu falei assim, então vamos fazer assim a leitura deste livro aqui e depois no final ler essa HQ pra fazer e vir conversar depois com vocês, tanto aqui, mas o objetivo é trazer uma live no Instagram. O que vocês acham dessa ideia, tá? Mas provavelmente eu acho que vou liberar o vídeo depois convidando, falando de todas as leituras para o tagarelando sobre contos. Nessa semana mesmo eu trago o vídeo, tá bom? Então fiquem atentos e já deixem seus comentários aqui caso vocês ficarem interessados em participar de algum desses projetos que eu encaminho vocês direitinho para os vídeos, tá? Se vocês se perderem, podem fazer perguntas. E ainda para um tema aí que eu tenho bastante interesse, ler livros com história ou de Bíblia, ou livros de antiguidade. Então assim, eu acho que eu acabei pegando 3 livros aqui. No caso, são 2 livros, são 2 livros aqui, de não ficção, e também tem uma espécie de uma HQ, então por isso tá bem volumoso esses 3 livros aqui. Mas a minha primeira escolha foi a partir de um recebido aqui da editora Autêntica, que é Confissões de Santo Agostinho, que eu fiquei muito interessada, porque juntou o que eles lançaram praticamente quando eu tava lendo
O livro é Os Devaneios do Caminhante Solitário, vou deixar a fotinha aqui ao lado, é do Rousseau, que sai pela editora Unesp. Foi uma das leituras logo do início do ano que eu fiz e eu amei esse livro. São 10 ensaios que tem do Rousseau, são 10 devaneios que ele faz durante caminhadas e eu gosto muito de caminhar. Então eu achei os insights, as reflexões dele sobre vida, sobre, sabe, sobre durante o exílio que ele foi lhe imposto, o afastamento do convívio social e tudo. Então, assim, é um livro muito bom e eu soube que ele sofreu a influência justamente deste livro aqui. Inclusive, esse livro aqui fala isso, ó, mais de 1.600 anos após sua publicação, as Confissões de Santo Agostinho de Hipona continuam a encantar quem se dedica à sua leitura. Seu caráter de memória, autobiografia, hino, oração, salmo, exortação, tratado teológico, diálogo, narrativa literária, não apenas teve influência enorme na definição de alguns dos principais pilares da religião cristã, mas também serviu de modelo a Montaigne. Eu tô com muita vontade de ler os ensaios de Montaigne, uma edição que sai pela editora 34, Rousseau e outros escritores. Eu, quando comecei a ler esse livro, Devaneios do Caminhante Solitário, eu fui conquistada justamente pelo título do livro, porque, como eu disse, eu faço caminhadas e tal, eu gosto de ter esses insights durante caminhadas. Eu achei, é um livro bem fininho, muito bom de ler, e eu nunca me imaginei lendo um texto filosófico assim, e do Rousseau. E eu achei ele muito fácil, muito gostoso de ser lido, e aí daí eu comecei a pesquisar, ele faz citações a Montaigne e tal, e a Confissões de Santo Agostinho, então fiquei super empolgada. Essa edição tá muito linda, autêntica, ela tem uma coleção de clássicos que eu tenho muito interesse. Tem edições tanto nesse formato brochura, que tem todo esse mesmo projeto, só mudando a cor, e também eles têm edições agora em capa dura. Se eu não me engano, eles lançaram a terceira agora, que é Fausto. Eles têm Eneida, Fausto e acho que a Arte da Política, alguma coisa do tipo. E a diagramação é muito confortável, muito boa. Eu gosto muito da coleção de clássicos da Autêntica mesmo. Eles têm um material muito bom. Para esses tipos de livros eu admiro muito as publicações da Editora 34 e da Editora Autêntica. Eu realmente gosto bastante de todo o trabalho que eles têm em relação a esses livros. Então, nesse mesmo aspecto aqui, também pegando os livros de não ficção, que eu tô com esse objetivo e tenho me interessado cada vez mais, tem esse aqui do Terry Eagleton, que é esse livro aqui sobre o mal. E tem aqui, ó, como escrever sobre o problema do mal de maneira razoável, sem sobrecarregar o leitor com fórmulas metafísicas da teologia e da filosofia, e ao mesmo tempo sem deprimi-lo inutilmente com o compêndio histórico das desgraças humanas, de Adão e Eva à bomba atômica. Terry Eagleton enfrenta esse desafio fazendo deste livro uma espécie de caldeirão das buças de Macbeth, com ingredientes diversos, desde os mais sutis até aqueles considerados absolutamente repugnante. A Unesp tem trazido vários livros desse escritor e, assim, é bem... Olha aqui, a diagramação tá bem confortável, é um livro fininho, tem bastante espaço para fazer anotações e tudo na margem. E eu gostei muito, o que me chamou atenção, a divisão dele é assim, ó, ficções a respeito do mal, o gozo obsceno e os consolos de Jó. E o que mais me chamou a atenção foi justamente a parte de ficções a respeito do mal, em que eu dei uma folheada e percebi que ele vai falar de várias obras, né, na literatura, é importante, fala de livros da Jane Austen, fala de livros do Dickens, ele fala de vários livros, assim, importantes, e vai falando de como o mal está presente nessas obras. Então ele faz esse apanhado aí geral, e eu tô bem curiosa para essa leitura mesmo. E nessa pegada aqui de maçã, de Adão e Eva e tudo mais, tem esse livro aqui, que é uma edição bem pesada, mas é muito linda. Realmente, olha aqui, totalmente acabamento aqui, que é da Editora 34. Eu recebi deles ano passado, se eu não me engano. E foi o lançamento do ano passado. Que aqui é Bíblia, as histórias fundadoras, de Gênesis ao livro de Daniel. Aqui é de Frederick Boyle e Serge Bloch. Então, olha aqui, olha como essa edição, para vocês olharem, olha como essa edição linda, desde a orelha. Ela abre aqui, tá vendo? Ela é da coleção Fábula que eles têm, que eu gosto também bastante dessa coleção. Então, assim, tem todo um trabalho. E como eu falo assim, é um livro grandão, mas é tipo uma HQ, vendo? Olha o traçado aqui dos desenhos, olha que maravilha. É muito lindo isso aqui. E eu tenho interesse em fazer essas leituras relacionadas à Bíblia, né? Fazer a leitura literal, assim, como um livro mesmo da Bíblia, tá? E eu estou com muito interesse há muito tempo, e aí surgiu a oportunidade, encaixei aqui para fazer leituras assim temáticas, porque eu gosto de estar lendo mais de um livro ao mesmo tempo, mas também gosto de ler livros que
se conectam também, que é bom para trazer conteúdos aqui para vocês e também para aprimorar mais. Então, assim, eu tenho muito interesse em ler livros, assim, também de clássicos, de antiguidade. Vai vir coisas por aí, tá bom? Fique de olho. Então, outros aqui que eu separei, deixa eu ver aqui por fim, né? Depois eu cito os e-books no final que eu separei pra ler também, tá? Tá Audacioso, já falei pra vocês. Aqui, pegando aqui um tema aqui parecido, como eu disse pra vocês. É um livro que comprei recentemente na Prime Day. Tem vídeo aqui de compras da Prime Day. Que é esse aqui, A Mesa com o Chapeleiro Maluco. Isso, A Mesa com o Chapeleiro Maluco, do Alberto Mango. Eu gosto muito da escrita do Mango. Eu li aquele livro dele encaixotando na minha biblioteca. Eu amei e tô lendo outro livro nesse momento que eu tô gravando outro livro do Mango, que é Com Borges. Então esse é um livro que eu tô lendo em e-book, mas eu peguei ele pela aquele site, né, da Biblioteca Digital de São Paulo, no caso pelo aplicativo da Biblion. Mas eu vou fazer um conteúdo melhor explicando sobre isso pra vocês. Então, vou deixar a capinha aqui com vocês. Ele sai pela editora Aine. É um livro bem curtinho, mas é excelente, né? E depois eu converso com vocês, mas é a experiência do Mango fazendo leituras para o Borges, desde que o Borges depois ficou cego aos 50 anos, mais ou menos assim. Então tá excelente a leitura. E eu botei mais um Mango, então temos bastante Mango por aí. E esse livro aqui, ele vai falar de vários outros livros. É aquele livro que a gente termina a leitura com uma lista imensa de leituras pra fazer, né, com interesses. Então, é um livro que eu acho que estava esgotado, eu vi que apareceu e aí eu acabei adquirindo. Ele tem várias referências a Alice no País das Maravilhas, como o próprio título, na capa. Tem algumas ilustrações aqui também no início também. Então, assim, eu fiquei bem curiosa aqui com a maneira que ele tá dividindo. E, assim, só tô com muita curiosidade mesmo de fazer essa leitura. Tá vendo? Ele tava mostrando aqui pra vocês, ele traz várias citações de Alice. E eu gosto muito do livro de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E aí vem um livro aqui que eu recebi da editora Pio, que é esse aqui, Fantasmagoria e Primeiros Poemas de Lewis Carroll. Eu não conhecia essa editora, esse é um livro lançamento recente deles. Inclusive, eu vi passando na Livraria da Travessa, quando eu recebi, justamente foi na semana assim, eu vi na livraria e eles me mandaram e-mail perguntando se poderiam me enviar. E aí, como eu gosto desse escritor, eu não conhecia, fiquei bem empolgada. E aqui, olha como que é, a folha é branca, mas é tão gostosa a diagramação, e tão tudo listradinho e tal. Então, é uma leitura que parece ser bem gostosa, né? Não sei se diria fácil, né? Lewis Carroll tem umas pegadinhas difíceis de sacar, né? Como na própria Alice no País das Maravilhas. Prepare-se para ler o mais longo poema de Lewis Carroll, Fantasmagoria, e para se divertir com os primeiros versos criados por ele aos 13 anos para alegrar os irmãos mais novos. São poemas musicais, bem-humorados e sarcásticos. Este é considerado o principal autor da literatura infanto-juvenil mundial. Então, eu vou estar nessa vibe aí de Lewis Carroll, Mango, então, bastante assim, um tema em comum, né? Então, como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer isso. Outra aqui que eu coloquei, aproveitando que eu fiz uma enquete lá no Instagram, né? Se você não me segue no Instagram da Carol, siga por lá, que volta e meia eu tô pedindo indicações de vocês, fazendo enquete lá de leitura, e vocês me sugeriram, né? E é um livro que realmente eu tava querendo muito, então ele ganhou a enquete, eu fiquei bastante feliz com isso, que são As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu gosto muito do Saramago, quero ler bastante, cara, assim, a vontade que eu tenho é ler todos os livros do Saramago. Eu sou apaixonada pelo Conto da Ilha Desconhecida, eu gostei muito de ter lido Caim, então assim, tem vários livros do Saramago que eu tenho bastante interesse. E esse livro aqui sempre é muito me recomendado, bastante, assim, todo mundo fala super bem. E falei assim, não, esse aqui é um livro mais fino do Saramago e que todo mundo recomenda. Tô bem empolgada porque eu também tô apaixonadíssima por literatura portuguesa, já falei isso com vocês, né? Fernando Pessoa no início do ano, virou um favoritaço da vida, eu li o livro do Desassossego. Então eu tô com uma prateleira agora toda bonitona lá em casa com a literatura portuguesa e tal. Eu tô assim, tô apaixonadíssima mesmo, então eu quero ler muito mais Saramago. E agora sim, pra deixar uma coisa mais light aqui, em edições de livro físico, tá? Que eu tô falando pra vocês, eu separei esse aqui, que eu também comprei na Prime Day agora, que é da editora Intrínseca, que esse aqui, todo mundo da minha família já matou alguém. Eu sou super fã da Agatha Christie, foi uma das escritoras, assim, que mais me influenciaram, assim, logo quando eu era na época da escola. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre os hábitos de leitura, como foi minha vida de leitora, é uma série que eu tô trazendo aqui pro canal, vou deixar linkada aqui nos cards e também aqui no box de exclamação. E eu citei isso pra vocês, conversei, e esse livro aqui,
que parece ser super divertido. Ele tem muito a ver, eu senti muita pegada daquele filme que teve uma adaptação aí entre Facas e Segredos, alguma coisa do tipo. Vou deixar a capinha do filme aqui ao lado. E tem esse aspecto de vibe, assim, todo mundo da minha família já matou alguém. Meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha irmã postiça, meu tio, minha tia, minha esposa e eu. Todos são suspeitos, mas quem é o assassino desta vez? Então também acho que tem um estilo, assim, todo mundo em pânico, daqueles bem comédia, assim. Mas também tem alguma coisa, talvez, de investigação, não sei. Eu tô curiosa bastante com esse livro aqui, então eu coloquei um pra ficar mais leve. Então, assim, essas são as minhas pretensões literárias. Então, assim, em e-book, como eu disse pra vocês, eu separei esse pela Biblion, tal, que é o site da Biblioteca Digital de São Paulo. E eu quero trazer esse conteúdo pra vocês. Não sei se vocês conhecem. Deixe aqui nos comentários dúvidas que vocês tenham, mas a gente pode pegar, assim, falando bem rapidamente. Você pode pegar em torno, assim, de acho que 2 livros. Você pode pegar emprestado, assim, como funciona uma biblioteca física mesmo. Só que é do formato digital, então você tem acesso a livros gratuitos, seja 100% de graça e de forma totalmente legal, porque são por meio de e-books. E você pode ler no computador, você pode ler pelo aplicativo no celular, tablet e tudo mais. Então facilita bastante e uma forma de democratizar a leitura. Já que eu falo muito sobre isso aqui no canal, eu acho que eu também quero colocar isso em prática mesmo, né? Então eu peguei 2 livros, que é esse aí com Borges, que é do Mangel, e também eu peguei um quarto com Vista, que é do E.M. Forster. É um livro que eu tenho muita vontade de ler, tenho vontade de ler obras desse escritor, mas ou a maioria dos livros dele está esgotado, são edições antigas, e as edições antigas estão muito caras. E eu achei, assim, foi um achado, tava lá disponível e peguei para empréstimo esses 2 livros. E tem um catálogo, assim, variado, depois eu mostro pra vocês, faço um vídeo só sobre isso, mas deixe suas perguntas aqui, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas escolhas. Deixa aqui nos comentários as escolhas de vocês para este mês, se vocês já leram algum desses livros e quais desses aqui eu devo ler para ontem e vocês querem resenha aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, ó, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!